Esse episódio é um oferecimento Renegade Game Studios. E hoje vamos falar de um jogo da Renegade Game Studios. Eles enviaram pra gente uma cópia para review do jogo Transformers Deck Building Game. É um jogo do Matt Hira com Dan Blanchard. Quem não conhece o Matt Hira é o cara que faz boa parte dos deck buildings da DC, aquela mecânica, aquele sistema Cerberus, né? Então, quem curte ele já sabe como é o negócio. E o Dan Blanchard é o cara do Abomination. Isso me pegou de surpresa. Mas os dois estão bem envolvidos na produção desse jogo. Tem já expansões sendo anunciadas, já está vindo expansões. O Matt Hira também está responsável pelo deck build do G.I. Joe. Então, Transformers Deck Builder Game é um jogo onde você vai ser um Autobot e pode jogar cooperativamente contra as coisas que estão acontecendo, ou você pode jogar competitivamente, amigavelmente, e aí de repente aparece Decepticons para acabar com a festa, né? Mas aí vocês, como uma boa maneira, Gimli e Legolas também usa isso para contabilizar a competição amigável entre os Autobots. Como é que isso funciona? Fica aí que eu vou ensinar para vocês como joga Transformers Deck Building Game. E para vocês já sabem, por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, considere se inscrever e ative o sininho fazendo isso, porque aí você recebe as notificações o quanto antes, tá bom? Então, vamos para a mesa. Eu já falei isso, mas vamos de novo para a mesa para você entender como funciona Transformers. Uma das primeiras coisas que você tem que decidir no jogo antes de iniciá-lo é se você vai jogar uma partida competitiva ou cooperativa. Vamos montar aqui uma mesa para uma partida competitiva, e aí durante o processo eu vou dizendo o que é que muda de montagem dos decks, tá bom? Se esse vai ser o seu primeiro jogo, eles aconselham a remover todas as cartas de esquemas de Decepticons e as cartas de esquemas cooperativos e colocar de volta na caixa, no caso do esquema cooperativo, se você jogar cooperativo. E se você estiver jogando uma partida solo, co-op, você remove todas as cartas de relíquia. Então, como a gente vai fazer uma partida competitiva, e eu já aconselho para quem já é acostumado com deck building, já jogar com as cartas de esquema de Decepticon. Aqui estão todas as cartas, tipos de cartas do deck principal. Então aqui tem cartas de aliado, de manobras, relíquias, esquemas de Decepticons e locais, certo? Tecnologias e robôs, tanto Autobots como Decepticons. E aí você vai embaralhar essas cartas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a matriz. Não, a matriz. A matriz onde você vai andar com seus personagens, né, os Autobots. Então, para uma partida para 1 a 2 jogadores, você faz um grid de 3x4. Para uma partida de 3 a 4 jogadores, é um grid de 4x4, no caso 16 cartas. E para 5 jogadores é um grid de 4x5, 20 cartas. Então você embaralhou aquelas cartas que eu já falei para vocês e você coloca virado para baixo. Então vamos voltar aqui uma partida para 3 a 4 jogadores. Então são 16 cartas, um grid de 4x4. Depois disso você vai pegar aquele deck principal que sobrou, olha o tanto aqui, e aí você vai fazer 3 pilhas separadas com a mesma quantidade de cartas, que no caso varia dependendo da quantidade de jogadores. Se for um jogador, 7 cartas por pilha, 2 jogadores, 9 cartas por pilha, 3 jogadores, 11 cartas por pilha, 4 jogadores, 13 cartas e 5 jogadores, 15 cartas. Então no caso vamos fazer uma partida de 3 jogadores, tá? Então vamos colocar 11 cartas em cada. Cada pilha tem 11 cartas. E aí você faz uma quarta pilha com 5 cartas. Nesse caso, 5 cartas em qualquer quantidade de jogadores. Essa é a quarta pilha. O resto das cartas elas voltam para a caixa. Então, ó, sobra um bocadinho. Agora você vai pegar os personagens Decepticons, que no caso desses são os personagens chefes. Isso aqui são os esquemas cooperativos. Pronto. Existem 2 de cada nível. Então tem 2 Decepticons chefes do nível 1, 2 do nível 2 e 2 do nível 3. Aí você vai pegar
esses Decepticons do nível 1, embaralhar ou então escolher, depende do que você quer fazer da sua vida, e coloca aqui, certo? Na primeira pilha. Você vai pegar os de nível 2, embaralha e coloca na segunda pilha. E os de nível 3, embaralha e coloca na terceira pilha. Se você estiver jogando o modo cooperativo ou solo, além disso que você fez, você vai pegar os 5 esquemas cooperativos, que são tretas que você tem que resolver, vai embaralhar eles e colocar um em cada pilha, em cada uma das 3 pilhas. E os 2 que sobrarem você coloca na caixa sem ver quais foram que saíram, tá? Depois disso você vai embaralhar as cartas, bem embaralhado, da pilha 1, pilha 2 e pilha 3. A da 5 não precisa porque não adicionou ninguém, né? Então a 1 está embaralhada. Você vai pegar a pilha 3, colocar em cima da pilha 4. Sem embaralhado, tá? Tipo, já foi os embaralhamentos. Pega a pilha 2 em cima da pilha 3 e pega a pilha 1 em cima da pilha 2. E essa vai ser o deck principal da Matrix. Do outro lado, vamos colocar as cartas básicas. As cartas de dano. As cartas transformar e rolar por aí. E aí a gente também vai colocar as cartas de encontro embaralhadas em uma pilha. Os jogadores eles vão controlar Autobots específicos, então cada um escolhe um personagem ou então de forma randômica escolhe um personagem. Os jogadores eles vão começar na versão carro deles, certo? Isso aqui é o símbolo que significa que ele tem 3 pontos de movimento, nesse caso específico, porque ó, para os outros é 2, são 2 para o Bumblebee e eles têm poderes diferentes. Quando você se transformar, você pode virar uma carta adjacente a esse espaço para cima. Quando você estiver lutando com adversários nesse modo, é -1 de poder. A Ace, quando estiver batalhando, é -1 de poder, então ela não tem especial, mas ela tem 3 pontos de movimento. E o Optimus Prime, quando você vira um adversário no seu espaço, você ganha +1 de poder e você pode se transformar antes de ter uma emboscada, que é uma regrinha que eu vou explicar para vocês. E também -1 de poder. Então os personagens eles começam na sua forma carro, mas eles podem se transformar na forma Autobot robô, né? E aí eles também têm poderes especiais e poderes usando o Energon. Então vamos colocar a galera aqui, o Optimus aqui. E outra maneira de você escolher os personagens é decidindo quem é o primeiro jogador, você coloca 2 cartas de Autobot no centro da mesa e essa pessoa escolhe um deles. Aí quando um sair, você embaralhado, né? Você coloca um novo Autobot e a pessoa escolhe um deles. Então todo mundo vai ter sempre 2 opções para escolher o personagem. Bem interessante essa também. Então cada jogador ele vai receber 3 marcadores de -1 de movimento ou +1 de poder, que isso vai ajudar você a fazer o tracking das coisas que você gasta ou ganha, que aí você vai criando uma pool de recursos quando você vai utilizando as cartas. E eles vão ganhar 2 de Energon, que é esses cubinhos aqui. Que no deck, no jogo normal, o poder é o dinheiro, onde você compra as cartas e enfrenta os inimigos. Mas esse Energon é o dinheiro para você usar certos poderes de várias cartas. Então, se é um deck building, cada jogador vai começar com uma quantidade X de cartas e geralmente com as mesmas cartas. Então, você vai entregar uma carta de ajuda, de sequência de turno e quando há batalhas, vocês podem brigar, não entre si, gente, é uma competição amigável, tá? Mas você pode brigar com os Decepticons que aparecem aí. E quais são as cartas que eles começam? Bem, eles começam com uma carta de reserva, é uma starter, um de movimento,
Se você controlar 3 ou menos Energon, você ganha 1 Energon. Você vai começar com uma carta de poder de fogo. Ela dá 2 de poder e 1 de mira. Essa mira é a distância no qual você pode comprar uma carta ou atacar uma carta de Decepticon. Ou resolver um problema a 1 de distância. Temos outra de 1, a patrulha. É uma inicial, você ganha 1 de movimento e você pode virar a carta adjacente a esse espaço para cima. E temos também uma carta de consertar, dá 1 de movimento. Você pode retornar um dano controlado por qualquer jogador em seu espaço ou adjacente de volta para a pilha. Se você, ao utilizar essa carta, se você gastar 1 Energon, você destrói uma carta inicial que você controla. Que você controla é tanto na área de jogo, quando você jogou, ou da sua mão. E aí, para completar 10 cartas, você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas de coragem. Que tem que ter coragem. E aí, as cartas de coragem dão 1 de poder. E quando você está fazendo um confronto, você pode usar 1 Energon para jogar a carta do topo do seu deck. Então essa galera escolhe essas cartas, embaralha e aí você faz uma pilhazinha de cartas suas. E como é que o jogo termina? Quando uma dessas coisas acontecer, todos os 3 chefões forem derrotados ou o deck principal ficar vazio quando precisa de uma carta para adicionar na Matrix. Então eu vou fazendo um passo a passo de uma partida para vocês entenderem como é que joga o jogo. No começo do jogo você vai ter 5 cartas na sua mão, as 5 primeiras, né? E sendo o começo do turno, você vai escolher um lugar para ser teletransportado. Então vamos escolher qualquer lugar e vem para cá o Bumblebee. A partir daí, no seu turno, você pode fazer qualquer uma das ações em sequência e quantas vezes você puder fazer. Que é jogar uma carta, mover, procurar, comprar carta ou batalhar, ativar habilidades de Energon, transformar e confronto uma vez por turno, tá? Então o jogo é um jogo de procura também, porque você vai andando pela matriz, comprando cartas que vão lhe ajudar durante o combate, tipo, vai criando decks, mas também em meio a isso tudo você vai encontrar Decepticons que podem atacar você. E dependendo de se você revelar a carta embaixo de você, você tem uma emboscada e ele vai fazer mal a você. Vamos por partes. O Bumblebee ele tem 2 de movimento. Aí você pode usar o movimento tanto para andar ortogonalmente, certo? Diagonalmente, só se você tiver alguma coisa que lhe dê a manobra voar. Você pode gastar 1 Energon para se transformar. Então você vira para o lado do robô, mas ao fazer isso você não pode mais gastar os 2 de movimento que o seu carro tem, né? Só se o seu robô pudesse dar isso quando ele está na forma de robô. E se você tiver gasto, tipo 1 de movimento e virou robô, você continua com esse marcador, porque se por acaso você voltar para cá, você ainda tem 1 de movimento do carro. Mas se você tiver gasto 2 e você vira para robô e depois vira para carro, isso aqui não é limpado, tá, gente? Você gastou. Por isso que tem esses marcadores. Então, tem isso para movimentação, mas como é que vira as cartas? Para virar as cartas é uma ação chamada procurar, que você gasta 1 de movimento para abrir a carta, né? E só a carta que você está embaixo. Então, minha mão tem poder de fogo, coragem, coragem e coragem. Então, eu tenho um poder de compra de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que, gente, você tem que gastar as cartas um de cada vez e fazer um efeito separado. Você não pode fazer, tipo, poker, baixar tudo assim. E, tenho isso, vou fazer a habilidade assim, assado. Não, porque a partir do momento que você vai comprando novas cartas, elas são afetadas à medida que vai colocando, né, os poderes delas. Por isso que é importante ser mais concentrado durante esse jogo, esse tipo de deck builder aqui, porque você joga, faz o efeito, aí joga outro, tá? Então o que é que você vai fazer aqui? Eu vou gastar 1 de movimento e vou revelar a carta embaixo. E aí o que aparece?
é uma broca de Energon. Ela custa 3, então os custos são aqui desse lado. Isso aqui é o que ela dá de recursos. E tecnologia, ganhe 2 Energon. Se você estiver em um local, quando usar essa carta, você ganha 3 de Energon ao invés disso. Quando você compra uma carta, você coloca ela no seu descarte, junto com as outras cartas que serão descartadas. Então eu já vou comprar, então eu vou utilizar 3 coragens, fica na minha área de jogo, e eu compro o Energon Drill. Então você ganha essa carta, ela não vai para a área de jogo, tá? Ela vai para o seu descarte do deck, né? Isso é importante frisar bem que isso aqui é para o seu descarte do deck, porque se você botasse na área de jogo, pode ter efeitos que você encontre que afetem sua área de jogo e talvez você achasse que teria que afetar a carta que você acabou de comprar. Então, se você tem recursos ainda, movimento, você pode gastá-los sem problema nenhum. Continuar jogando. Então, o Bumblebee está no vácuo do espaço da Matrix, não tem problema não. É só um espaço para ele andar, não fica bloqueado nem nada. E aí, ele pode continuar porque ele ainda tem um de movimento. Ele só tem mais um de movimento. Mas aí ele não vai poder revelar, né? Ó, o Bumblebee, durante seu turno, mais um de poder para cada aliado que você controla. Os poderes dele de Energon é mais um de poder. Cada vez que você puxar uma carta de encontro nesse turno, você pode puxar 2 cartas de encontro ao invés e descartar uma delas. Então eu só tenho um de movimento. Eu tenho 3 de poder. E para isso que serve essas cartas aqui fora também, que você pode comprar a qualquer momento. Transforme e role. Você pode se transformar. Essas cartas de assistência depois você vai ver que você pode ajudar seus companheiros, mesmo cooperativamente e mesmo competitivamente, que aí talvez aquela pessoa não queira ser ajudada, mas acontece. Ela dá um de poder, um de mira e um de movimento. Então, eu vou gastar meu último movimento para vir para cá. E aí, eu vou usar meu poder de fogo para comprar, transformar. Eu acho que é o mesmo que dizer maximizar, né? Sei lá. E vai para o descarte. Quando você não tem mais nada para fazer, você anuncia o fim do seu turno e vai completar a Matrix. Cuidado com o costume, você completa colocando a carta virada para baixo. Mesmo se tiver completo, você puxa a carta e aí essa carta vai ser destruída. Só que primeiro você revela essa carta. E aí, se for uma carta de chefão, você não a destrói. Você vai escolher qualquer outra carta da Matrix, seja revelada ou não, para destruí-la. Só que, se for revelada, não pode ser uma carta de adversário, que são os Decepticons e outros chefões, ou cartas de esquemas. Seja cooperativo, se estiver jogando cooperativo, seja aquelas esquemas dos Decepticons. Você não pode destruir essas. Se por acaso você escolher uma virada para baixo, você tem que revelá-la. E se for uma carta de chefão, se for uma carta de adversário ou de esquema, você deixa ela revelada e vai ter que escolher outra carta, tá? Nessa historinha de ir revelando cartas, se por acaso você revelar uma carta que esteja embaixo de outro Autobot e essa carta for uma carta de Decepticon, você faz a regrinha da emboscada que eu vou ensinar para vocês ainda, quando você está com um Autobot e você revela uma carta embaixo de você que é um adversário, né, um Decepticon. E aí no caso o Decepticon chefão, ele vai ser colocado no lugar agora vazio, quando você finalmente escolher uma carta que possa ser destruída, você coloca ele lá e aí você resolve qualquer ataques de revelação e de emboscadas que o chefão provoca quando ele aparece. Final do seu turno, você descarta todas as cartas que tem na sua mão e todas as cartas na sua área de jogo, sem ser cartas de aliado que tem efeitos contínuos que já estão na sua área de jogo ou outras cartas com o mesmo poder. Aí foi bom ter puxado a relíquia, porque essas relíquias elas têm algo interessante no jogo. É o seguinte, elas têm um poder muito forte, que quando você coloca em jogo, derrote todos os adversários adjacentes com custo 5 ou menos. Se você for colocar essa carta no descarte,
você pode colocar ela no cofre. Aí no cofre ela vale 3 pontos de vitória no final do jogo. Por que isso, galera? As cartas de relíquia, elas são muito caras, só que tem esses efeitos bacanas, que quando você joga, você faz o efeito, e nessa parte de descartar, você vai fazer um push your luck, né? É uma forçada de sorte. Por quê? Se você botar no cofre, ela vai lhe dar pontos de vitória no final do jogo. Se você botar no descarte, torcendo para que ela apareça no futuro para você de novo, para você embaralhar e usá-la de novo, beleza. Só que se o jogo acabar e ela tiver no seu descarte ou no seu deck, ela não vale nada, não lhe dá ponto nenhum. Ela só vai lhe dar ponto quando você colocar no seu cofre, que é uma área onde você bota cartas que vão lhe valer pontos, que são as relíquias e os Decepticons que você derrotar durante a partida. Além disso, no final do seu turno, você limpa as fichas de menos 1 de movimento que você tem, para você no próximo turno estar pronto para continuar. O teleporte, gente, é só na primeira fase do jogo, na primeira rodada, tá? Depois você continua usando movimentos normais. Agora vamos para o 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o Optimus Prime ver se ele vai fazer coisas diferentes. Eu já vou atrás de encrenca, porque talvez seja um boss aqui. Eu vou vir para cá. E aí eu vou ter o que? Temos reserva. Temos coragem, 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 coragem. Então eu vou usar reserva. Se você colocar controlar 3 ou menos Energon, você ganha 1 Energon. Então, ao lado do jogo você coloca essa reserva de Energon para a galera pegar. Isso aqui vale 5, isso aqui vale 1. Então ele ganhou mais 1 Energon. Eu vou usar 1 de movimento para abrir essa carta aqui. E temos um local. Os locais eles ficam lá no local. Então o que é que o local faz? Você pode pagar 3 de poder e ganha a carta do topo do deck principal. Se for um adversário, destrua esse local e coloque o adversário nesse espaço ao invés disso e resolva uma emboscada. Então, ele vai gastar 3 de poder. Não é porque eu sei o que é que está no topo não, tá? Mas ele vai fazer isso, ó. Eu vou gastar 3 de coragem, boto na minha área de jogo e faço o efeito do local. Ganha a carta do topo do deck. É uma relíquia. Então deu muita sorte o Optimus Prime. Isso aqui vai para o descarte dele. Se ele quisesse, porque está indo para o descarte, ele podia já botar no cofre. Mas está no começo do jogo, então ele acha que pode continuar usando. E aí, essa carta aqui, 1 de coragem, ele não vai utilizar. Vamos ver esse outro lugar. Ele ainda tem 1 de movimento. Ele pode puxar uma carta com o poder dele. E ele pode, com 2, bloquear com distância 2. Pode usar em qualquer turno de um jogador. Então esse bloquear com distância 2, ele pode usar para defender outros jogadores. Porque tem personagens adversários com ataques. Então eu gostei muito de comprar esse aqui. Foi bacana, gastei 3 de poder, ganhei uma relíquia. Ele vai ficar aí. Então ele descarta essa carta, descarta essas cartas. E aí vai revelar a carta para ser destruída. É uma manobra charge, ganha 1 de Energon, destruída a manobra. Ah, e no final, gente, do turno, você puxa novas 5 cartas, tá? O Bobil puxou e ele puxa 5 novas também. 5 cartas. Vamos encontrar briga, gente. Vamos caçar briga. Ah, uma coisa, gente. As cartas que tem range, elas servem para comprar cartas ou batalhar com adversários nessa quantidade de distância. Não serve para você fazer poderes de locais, porque local você tem que estar no local. E aí, quando você usa essas cartas para atacar ou comprar uma carta revelada à distância, você só acrescenta o poder da carta que tiver range. Por exemplo, esse 3 de poder, esse aqui, esse 1 é range 0, distância 0. Esse aqui é 2, distância 1. Então se tivesse uma carta de 3 aqui, Bumblebee por exemplo, ele não poderia comprar,
porque ele só tem 2 de poder para conseguir batalhar ou comprar a 1 de distância, tá? Então, para comprar a distância, você tem que juntar cartas que tenham esse símbolo aqui, tá? Outra coisa, esse símbolo não é cumulativo, tá? Então, no caso, se você tiver uma de 1 e outra de 1 de distância, você não vai poder comprar a 2 de distância. Essa carta vai poder ser usada para comprar algo a 1 de distância. Aí você junta a outra Firepower. Aí você vai poder comprar a 1 de distância uma carta de 4 de poder. Até 4 de poder. Certo? A Arce, ela tem uma vantagem que é 3 de movimento. Então ela vai vir para... Essa Arce saiu cheia de movimento, gente. Então vamos ver como é que ela vai fazer. Ela vai ser teletransportada para cá. Aí ela vai usar essa aqui, ó. Patrulha. Ganha 1 de movimento. E você pode virar uma carta adjacente a seu espaço. Então ela usa essa carta. Aqui. E aí você vai acumulando esses movimentos que você vai ganhando, viu? Você usa essa carta. E aí ela vai usar o poder dela, que é virar uma adjacente. Então ela vai virar aqui. Temos uma manobra charge custo 4 aqui em cima. Por exemplo, agora eu percebi, eu vacilei com o Optimus Prime, porque ele ganhou 1 de movimento quando usou essa carta aqui. Ela vai usar a reserva para ganhar mais um Energon, porque ela tem só 2. Vai ganhar mais um. Ela é esperta, não é que nem o Optimus. Agora vai poder revelar um monte de coisa. Ela vai revelar com o poder do carro. Essa carta de baixo é um Autobot. Então é um personagem Mirage. Ele custa 2, dá 1 de poder, 1 de distância, 3 de movimento. E ele pode ser usado como uma carta que bloqueia um ataque. Então quando você vai bloquear, são ataques que vêm das cartas de encontro. Então bloquear, você pode teleportar um espaço quando você faz o bloqueio. E quando utilizar a carta, você pode usar o Energon para evita uma carta de ambush puxada. E no final do jogo você ganha um ponto de vitória. Então ela já tem uma aliada, hein? Se ela quiser comprar. Posso comprar? Eu vou comprar. Ela usa 2 de coragem, 2 de poder. E já compra e deixa no descarte dela. Mas ela ainda tem 1, 2, 3, 4 de movimento e ainda tem uns quintos se quiser. Então ela vai gastar mais 1 de movimento do carro dela. Vai vir para cá. Vai usar outro movimento para revelar. Ela encontra uma carta de tecnologia. Local de reparos, dá 1 de poder. Você pode destruir uma carta que você controla. E Energon, você pode retornar um dano que você controlado por qualquer jogador em seu espaço e coloca na pilha. Ela vai usar um Energon para transformar. Ela vira a fase de robô. As habilidades de Energon você só pode usar uma vez. Então a gente costuma botar em cima para dizer que usou. Então gastou 1 para poder usar o poder. E ela vai gastar 2, que é esse de baixo, que ela revela 2 cartas do topo do deck dela. Escolhe uma para puxar e a outra destrói. Então ela destrói uma coragem e ficou com uma coragem em mãos. O movimento que tem da reserva, a gente já deixa aqui. Ela anda 1 e usa o movimento que tem da patrulha, o símbolo aqui, para revelar outra carta aqui. Esforço heróico, custo 4. Feito isso, ela vai ainda jogar essa carta aqui, de consertar. Você pode retornar um dano que você controla, não tem. E aí ela descarta as outras cartas, porque vai querer ficar por aí mesmo. Agora, como funciona a batalha? Vamos caçar um cara aqui. Bumblebee, vamos revelar aqui. Não.
Então o jogo prossegue e aí vamos ver como funciona a batalha. Vamos dizer que o Optimus Prime vai jogar, ele gasta um de movimento, ele vem para cá. Ele gasta o outro movimento dele do carro para virar essa carta aqui e aparece um Decepticon. O custo dele é o custo da briga mesmo. Você gasta isso aqui como se fosse comprar ele e é o que ele precisa para derrotá-lo. E essas habilidades especiais que estão aqui é já pensando numa expansão onde você vai poder utilizar eles como aliados sendo um Decepticon, já deixado tudo pronto. E isso aqui embaixo é o que você ganha quando derrota eles, tá? Lá no outro do Autobot estava lá, mas você não usa isso não, tá? Nos Autobots isso também tem, mas isso é já pensando quando você estiver jogando com Decepticon. Então isso aqui você ignora se não estiver jogando de forma cooperativa, tá? E aí para derrotar ele você tem que ter 3. Só que tem duas coisas que acontecem. O Optimus Prime ele revelou um adversário no local dele. Se tivesse outro jogador aqui com ele, os dois iriam ser afetados pela emboscada. O que é a emboscada? Então no caso, ele vai puxar uma carta daqui. Só que Optimus Prime tem um poder, vira um adversário, você ganha 1 de poder e pode se transformar no versão Autobot. Então no caso ele já gastou 2 de movimento e ganhou 1 de poder porque ele fez esse antes da emboscada. Então você puxa uma carta de encontro das emboscadas e vai revelá-la. Se tivesse outro jogador ali, também ia rolar isso aí. Se por acaso você revelar um adversário, você não está em cima ou nenhum outro jogador, não acontece emboscada, tá? Um encontro, aí ele vai ter que fazer isso, ó. Encontro, emboscada, esse de cima. Ataque, ganhe 1 de dano. Se isso aqui for feito por causa de uma revelação de chefão, essa emboscada atinge todos os adversários. Essa parte de baixo você só vai fazer isso quando for brigar com um chefão. Então, ganha 1 de dano. Então, essa pessoa vai ganhar esse dano aqui. E o que é que esse dano faz? O efeito dele contínuo é quando estiver batalhando com o adversário, você tem que resolver pelo menos uma assistência. E no final do jogo, para cada 2 de dano que você controla, você perde 1 ponto de vitória, no caso para jogos competitivos. Então, quando você ganha, você bota em frente ao seu personagem, tá? Se por acaso você tivesse uma carta com o nome Block, o Block protege de um ataque contra um jogador, tá? Então ele poderia, com range 2, se fosse ela revelando, ele poderia no turno, se fosse cooperativo, né? Vou bloquear. Ele gasta esse Ernegon e usa para bloquear o ataque feito por ela. Ela não sofre os efeitos, tá? Mas quando você usa a carta para bloquear, você não está jogando essa carta, você está descartando ela. Então, se ela tiver o nome bloco, você usa e bloqueia. Se ela tiver 2 pontos juntos, você faz o efeito que ela está dizendo. Ó, puxe uma carta e ganhe 1 de Ernegon. E a carta, se ela tiver distância, esse range é o que você pode usar, principalmente cooperativo, para defender alguém. Se alguém for levar um ataque, você pode, com 2 de distância, usar o seu bloco. Você descarta a carta, usa o efeito, recebe o efeito que tiver ao lado de 2 pontos. Se você jogar essa carta durante a partida, não como bloco, jogou ela, você vai ter esses efeitos aqui, mas não vai ter esse aqui. Ok, beleza, resolvi a emboscada, agora esse cara tá aí. Seguinte, então como funciona a batalha? Você pode querer batalhar com adversários. Se não for um chefão, você não pode ser assistido por outros jogadores. Isso tanto competitivamente como cooperativamente. Por isso que existe a mecânica do dano, que você meio que tá orgulhoso, mas está com dano, você realmente tem que aceitar a assistência, dependendo da quantidade de dano que você tenha. Então, quando você vai tentar derrotar um oponente, você tem que declarar que vai lutar com ele. Quando é um cara normal, né, não é um chefão, você estando no local dele ou indo para o local, se você está no local dele, você vai jogando cartas para combinar essa quantidade de números para compra dele, né? Compra, né? Que significa derrotar. Caso você esteja vindo de outro local e vem para cá, você tem que puxar uma carta de encontro porque vai receber uma emboscada. Quando você vai para um local que tem um adversário, você recebe a emboscada. E aí o que é que você vai fazer? Você vai jogar cartas para poder derrotar o inimigo. Eu tenho.
Nem vou precisar gastar o Energon. Então eu uso Firepower e Coragem, que são 3 de poder para derrotar esse cara. Aí nesse momento você vê se você controla dano, porque os adversários que não são chefes são fáceis de derrotar. Só que se você tiver um danozinho, aqui ó, você é obrigado a resolver uma carta de assistência. Então os jogadores que estejam em range, né, em distância de você, eles podem te ajudar. Então a Arcee, ela tá a 2 de distância dele. Se ele tivesse dano, ele seria obrigado a aceitar uma assistência de alguém, mesmo que ele pudesse ter as cartas para isso. Então ela tem nenhuma carta assim com 2 de distância, então ela não pode ajudar ele, ou mesmo se ele quisesse. Então o Optimus Prime, ele vai olhar o que ele tem e gasta 3. Ele vai derrotar o adversário. Se por acaso na batalha ele não tiver poder suficiente ou contava com a assistência das pessoas, ele pode declinar da batalha e gastar o poder dele, que ele jogou cartas, em outro canto. Só que ele conseguiu derrotar ele. Quando ele derrota o adversário, esse adversário vai para o cofre dele, virado para baixo, certo? Vai dar pontos de vitória. Ele vai ganhar imediatamente 1 ponto de vitória e 1 Energon. Se alguém tivesse feito uma assistência que tenha funcionado, tipo, foi utilizada pelo jogador, a pessoa também vai ganhar 1 ponto de vitória e 1 Energon. Mas só o jogador que fez a batalha ganha a carta que vai para seu cofre, né? Não é nem descarte nem nada, é um cofre que fica virado para baixo. Pronto, depois de finalizada a batalha, todas as cartas que você utilizou, todos os movimentos que você gerou, cartas e tal, todas elas vão para o descarte. Ou seja, é bom você ser eficiente na utilização das cartas, porque se você ficou sobrando alguma outra coisa que você não utilizou, elas vão se embora, que elas vão direto para o descarte. Contudo, se você ainda tiver cartas na mão, você pode utilizá-las, poderes e tal, pode utilizá-las para continuar seu turno. Vocês vão ver mais tarde que quando estiver confrontando um chefe, isso tudo acontece, mas o seu turno termina imediatamente quando você derrota ele. Aí como funciona a assistência, né? Quando você está batalhando, se for um chefão, todo mundo pode botar em sentido, em ordem de turno, uma carta virada para baixo para oferecer para o jogador a quantidade de poder que tem nela, ou durante o processo, quando revelar, você pode usar Energon para ativar as habilidades de Energon que a carta tem para produzir o poder que você está oferecendo. Você tem que ter distância de onde está acontecendo a batalha, e o jogador que está lutando, ele pode ou não aceitar as cartas de assistência. Como falei, para cada dano que ele tiver, ele vai ter que aceitar as cartas de assistência, mesmo que ele já tenha poder suficiente para derrotar o chefão ou o Decepticon. No chefão, vocês podem botar assistência mesmo se ele tiver dano, porque pode ser que ele precise da ajuda de vocês, mesmo assim. Principalmente por causa das cartas de encontro, que pode detonar a estratégia do plano dele, né? Quando ele aceita a carta, ele vai revelando as cartas de assistência. Quando bater a meta, né, de compra, ele para de pegar cartas de assistência. Ele é obrigado a parar. Porém, se ele tiver mais dano do que cartas que ele revelou, ele tem que aceitar, mesmo passando da necessidade que ele precisava, né? Você também pode só oferecer o poder e ativar a habilidade de Energon só quando você achar que deve. Tipo, esperar se o próprio jogador ativo vai utilizar os poderes de Energon dele para aumentar o poder, né? Você pode ficar nessa negociação. Lembrando tudo que você tem que ter distância para poder usar esses poderes ou entregar o poder para outro jogador. Para cada um que teve sua assistência de forma legal utilizada, você vai ganhar as mesmas recompensas que ficam na parte cinza de baixo daquele adversário. As cartas de assistência depois do confronto são descartadas e você não repõe sua mão por causa disso, certo? A não ser que a carta tenha um poder de assistência que lhe permita isso, tá? E até mesmo as cartas de assistência que não foram escolhidas também são descartadas. Então é uma questão de negociação, porque você
oferecendo virada para baixo, você pode até mesmo dizer ou falar o poder que tem nela para... Você não é obrigado a dizer, mas você pode negociar com a pessoa. E aí, se ela pegar e revelar, ela tem que usar. Ele não menciona, mas eu acredito que não pode mentir, gente. Inicialmente ele diz que você não revela o que está usando como assistência, mas pode revelar a quantidade de poder que essa assistência pode dar. Então vamos ver como é uma batalha com um chefão. Quando você vai para um local e revela um chefão, ou faz aquele por causa da revelação ali, você revela o chefão e aí você faz o efeito da carta de revelação de ataque. Descarte um aliado que você controla, então resolva uma emboscada. Essas cartas de ataque de revelação afetam todos os jogadores quando se trata de um chefão. E aí, como é um ataque, você pode utilizar cartas de bloco para bloquear esse ataque. Depois ele diz para resolver uma emboscada. Essa emboscada vai ser afeta cada um dos jogadores. Então, no caso, você revela emboscada. É um ataque, ganhe 1 de dano. Aqui ele já até avisa. Ó. Revelação de chefe. A emboscada afeta todos os adversários. Então, ó, ganhe 1 de dano. É um ataque, você também pode usar uma carta de bloqueio para bloquear o ataque. O chefão é tão difícil, na verdade vai aumentando a dificuldade, né? Ele é 6. O chefão aqui está Soundwave. No começo do seu turno, ganhe 1 dano. Esse chefe não pode ser derrotado se qualquer mini cassete Decepticons estiver na matriz, tipo revelados. Então no caso você coloca, eles têm também marcadores de ongoing, que é algo que continua acontecendo, ou começo de turno. Então aqui ó, no começo de turno, ele é um cara que você não pode derrotar se tiver um Decepticon mini cassete revelado. Para derrotar ele você tem que ter 6 de poder. Aí como é o confronto? Porque assim, não é só uma batalha, é um confronto. Então tem um pouquinho de diferença quando você anuncia que vai brigar com o chefão. Mais uma vez, se você for mover para o local dele, você vai resolver uma emboscada. Nesse caso é só com ele, só com a pessoa que está lá. Se você controlar dano ou não, porque é um confronto, os jogadores eles podem oferecer uma carta virada para baixo para assistência. E aí se você tiver, para cada dano que você tiver, você é obrigado a aceitar aquela quantidade de cartas oferecidas. E aí a diferença grande vem agora, porque quando você anuncia que vai brigar com ele, você tem que antes jogar todas as cartas que você precisa ou mais além para derrotar ele. Tipo, ele é 6. Então você baixa a quantidade de cartas que você precisa para gerar 6 de poder. Ou mais, se você quiser ser seguro. Deixa em jogo. E aí você anuncia que vai brigar com ele. E aí você vai ver o ataque agora. Porque no confronto, quando já está decidido tudo, botou tudo, botei. Aí eu vou embaralhar aqui. Vamos fingir que eu estou atacando ele. Eu preciso de 6. Então ele jogou... Vamos dizer que o Bumblebee, jogou 3 de poder, 4, 5, 6. Vamos dizer que ele jogou isso aqui. Tem 6, baixou essas cartas, tem 6 para derrotar ele. A galera joga assistência se puder e se tiver distância para poder fazer essa assistência. E aí, agora você pega as cartas de encontro, embaralha e vai revelar uma delas. Por que embaralhar? Porque pode ter no descarte e você ter menos certeza do que pode vir. Quando revela, você vai para a parte de baixo, em ataque. Destrua uma carta de tecnologia que você controla. Se você não controlar nenhuma, ganhe 2 de dano ao invés disso. Então foi bom, porque aí você... Por que estou dizendo que foi bom? Você ganha 2 de dano, mas continua derrotando o vilão. Por quê? Se aqui tivesse uma carta de tecnologia, você está controlando ela sai e você perde o que você gerou. Então pode ser que você não consiga derrotar ele de forma certeira. Tipo, tô com poder, vou derrotar? Não vou, porque não tem certeza do que a batalha vai acontecer. Por isso que às vezes as pessoas aceitam as assistências dos outros jogadores. Vamos dar outros exemplos aqui. Ó. Adicione 3 para o custo do adversário.
mais um para cada carta com custo 4+ que você controla. Então, tipo, você tem que ir seguro ou talvez um pouco mais preparado para evitar esses surpresas, né? Por exemplo, nesse aqui, nesse de confronto, tem o nome ataque. Então, se você tivesse guardado uma carta de bloco, você ignoraria esse confronto. Só que esse aqui não é ataque. Então, mesmo se você tivesse bloqueio, você não poderia bloquear ele. Então, é bem interessante essa parte das lutas e como você tem que estar preparado para derrotar o chefão. Se o poder não é o suficiente para derrotar ele, depois que teve aquele ataque, aí sim você vai a parte de aceitar as cartas de assistência, tá? Se você se ferrou durante o processo. Ou é obrigado, caso você tenha dano. Hoje, por exemplo, você tá aqui, você pode conseguir derrotar ele, mas recebeu 2 de dano e as pessoas têm 2 cartas de assistência, os outros jogadores, você é obrigado a pegar as cartas e usar. Se por acaso você ainda precisar de poder, mesmo depois das cartas de assistência, você agora pode usar os poderes de confronto que tem nas suas cartas, não antes. E aí, nesse momento, os jogadores que jogaram as cartas de assistência podem ativar também as habilidades de Energon de assistência de confronto que eles jogaram, né? E aí, quando você derrotou ele, mesma coisa. Você pega ele, você ganha isso que está embaixo, 3 pontos de vitória. Para cada jogador que lhe assistiu nessa pancadaria, vai ganhar 3 pontos de vitória também, sofrendo menos que você. Por isso que é importante o quando, como e onde você está para assistir ou não assistir. E ele vai para você como no cofre, tá? Como outro adversário. Aí o que é que vem de diferença mais também? Quando derrota um chefão, você também descarta tudo que você utilizou. Os outros jogadores descartam as cartas de assistência, certo? O que você usou a mais e sobrou não pode ser usado. Só que como é confronto, você não continua o turno mesmo se você tiver ainda movimento, mesmo se você tiver carta na mão. Acabou o seu turno. E aí você vai para as coisas que você faz quando acaba o turno. Se na batalha o terceiro e último chefão for derrotado, o jogo acaba imediatamente antes de se descartar ou colocar cartas no cofre. Ou seja, o chefão ele ainda vai para o cofre, vocês ganham o que tem embaixo, mas você não faz o último passo, que é descartar suas cartas e colocar qualquer carta no cofre, a não ser o chefão. Ou seja, se você usar uma relíquia para derrotar o chefão, você não vai ter a oportunidade, porque o último chefão, né? Você não vai ter a oportunidade de colocar no cofre a relíquia que você usou para derrotá-lo. Tudo vem com sacrifícios. Então o jogo termina quando você derrota o terceiro ou o deck principal vai substituir e você não tem carta para substituir. Uma última coisinha para falar são os esquemas de Decepticons. Quando você revela eles, eles têm algum efeito que fica durante a partida. Você tem que tratar todas as batalhas contra adversários como se fosse confronto. E para você frustrar esse esquema, bloqueie um ataque contra outro jogador durante qualquer turno de jogador. E aí, nesse esquema, se você conseguir fazer isso, vai para o seu cofre e vai lhe dar 2 pontos de vitória no final do jogo. E aí, gente, se não tiver dizendo num próprio esquema, você não precisa estar em cima dele para você resolver, tá? Nesse caso aqui, ele está dizendo, ó, durante a partida, no seu turno, se você bloquear um ataque contra outro jogador, você vai levar para casa isso aqui. Tá? Os de cooperativo tem umas complicações um pouquinho maior, que talvez você tenha que colocar cartas embaixo dele para resolver, mas isso a gente mostra durante uma partida cooperativa, tá certo? Chegou ao final do jogo, o que é que vai contar de pontuação? Você vai contar os marcadores de pontuação que você tiver, porque durante a partida e cartas e coisas que você faz, às vezes eles vão dizer para você ganhar pontos de vitória. Aí você vai pegar os chefões e adversários que você não tem no seu cofre, vai somar os custos deles e para cada múltiplo de 5 você ganha um ponto de vitória. Então se você somar isso aqui, você somou 9, então você só vai ganhar um ponto de vitória. Você também vai ganhar
um ponto de vitória para cada 5 Energon que você tiver na sua reserva. Você vai ganhar pontos de vitória para cada relíquia e esquema que está no cofre. Nesse caso ela dá 3. E aquele esquema que eu mostrei para vocês dava 2 pontos de vitória. Você vai remover dos seus pontos de vitória um ponto de vitória para cada 2 de dano que você tiver. E aí o jogador com mais pontos de vitória vence a partida. Transformers Deck Builder Game se joga dessa forma. Se vocês tiverem outras dúvidas, coloque aí nos comentários. Se vocês querem ver uma partida completa, cooperativa ou competitiva, que for do seu interesse, coloque aí nos comentários também. Deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Tchau!